What's your favorite scary movie? Para criar o nosso novo quadro aqui do canal Por Trás das Câmeras, eu resolvi trazer para vocês as curiosidades sobre como foi feita a cena de abertura do filme Pânico com a Drew Barrymore. Todas essas curiosidades e informações que eu vou trazer nesse vídeo de hoje foram faladas nos áudios comentários da mídia física do primeiro filme, por ninguém menos que o próprio diretor Wes Craven e o roteirista Kevin Williamson, que revelaram curiosidades maravilhosas sobre os bastidores, sobre a produção desta cena, galera. Olha, tá muito legal, então fiquem até o final que vocês não vão se arrepender. Se vocês são muito, mas muito fãs da franquia Pânico e de terror, vocês vão gostar demais. Então já peço para que vocês deem um like e se inscrevam aqui no canal, galera. Mas vamos lá então para as curiosidades sobre essa cena de abertura de Pânico. A atriz Drew Barrymore foi contratada inicialmente para interpretar a protagonista Sidney Prescott, só que ela teve uma grande ideia neste filme. A Drew Barrymore era o nome do elenco mais conhecido na época, com toda certeza, e ela falou: olha, ninguém vai esperar que eu morra no início do filme. Todo mundo realmente vai acreditar, vai estar na expectativa de que eu vou ser a protagonista. E se então eu ser a morte de abertura? E se eu morrer no início deste filme? Seria uma coisa muito legal, brincaria com as expectativas do público, exatamente como fizeram lá em Psicose em 1960, quando mataram o personagem da Marion Crane, interpretada pela Janet Leigh. Todo mundo achava que a Janet Leigh seria a grande protagonista do filme, para simplesmente morrer naquela cena do chuveiro icônica. E a Drew Barrymore queria fazer a mesma coisa com Pânico. Obviamente, o diretor Wes Craven, os produtores, todo mundo gostou bastante dessa ideia. E claro, né, que usaram o nome da atriz na divulgação. Colocaram lá na frente, nos pôsteres, o nome dela gigante, usaram o máximo que puderam para colocar a Drew Barrymore como a grande protagonista deste filme no marketing. Até mesmo aquele rosto enigmático que temos no pôster, com aqueles olhos azuis, é o próprio rosto da Drew Barrymore. E claro que quando as pessoas foram assistir este filme nos cinemas, todo mundo ficou chocado. Como assim mataram Drew Barrymore no início do filme? O que está acontecendo? Então eles conseguiram exatamente o que queriam. E claro que abriu precedentes para os outros filmes da franquia e até mesmo a série de televisão, de usarem atores e atrizes renomados na época para serem a morte de abertura. Então virou o modus operandi da própria franquia a partir dessa cena. Foi realmente um golpe de mestre. As cenas da Drew Barrymore nesse filme duraram 5 dias. E eles filmaram numa casa, num vinhedo de 4.000 metros quadrados. E aquelas janelas imensas da casa eram para simbolizar de que havia um grande mundo lá fora, dando uma falsa sensação de segurança para o personagem e, claro, também para a audiência que está assistindo ali, tendo essa sensação de que é o mundo lá fora e que ela estava realmente protegida. Mas as janelas são muito importantes para uma cena que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Muitas pessoas se perguntam por que a Casey não está usando sapatos, ou seja, está descalça nessa cena. Mas isso foi por conta da própria Chris. A Chris falou que, olha, as minhas cenas são poucas, minha participação é pequena, posso não usar sapatos? Porque a Chris não gosta de usar sapatos, gente. Eu acho que até mesmo, né, naquele programa de entrevistas dela, The Drew Barrymore Show, ela até em alguns momentos ela não usa sapatos, ela tá descalça. E claro que isso agrega muito a cena para mostrar que ela estava em casa, estava na sua zona de conforto, estava cômoda na sua casa tranquilamente. Assim, a gente quando tá em casa, ou a gente tá descalço, ou a gente tá de meia, ou a gente tá de chinelo, não é verdade? A gente nunca tá calçado dentro da própria casa. Também dá uma sensação de realismo à cena. Além disso, a atriz também usa uma peruca para essa cena. Por quê?
não sabemos o motivo real dela usar uma peruca, mas sim, ela usa uma peruca e essa peruca dela é baseada no corte de cabelo da Michelle Pfeiffer no filme Scarface de 1983. Essa parte com certeza é uma das mais interessantes, a construção deste filme. Todo o suspense sendo construído e como eles fizeram para elevar a tensão cada vez mais. Aquela cena em que ela está conversando no telefone, é uma ligação extremamente amigável, e ela pega uma faca ali na cozinha justamente para mostrar de que, olha, não é tão amigável assim, as coisas vão piorar. E essa faca é bastante simbólica pro futuro desta cena. Além disso, eles usaram aquela pipoca no fogão para elevar a tensão da cena. À medida que a pipoca vai estourando cada vez mais durante a cena, é compatível com a elevação da tensão do suspense dessa cena e também da violência. A pipoca vai estourando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, começa a ter fumaça, começa a pegar fogo. Ali é exatamente o momento em que a Casey Becker já está começando a ser perseguida pelo assassino, em que ela vai ser esfaqueada por ele. Então, o estouro da pipoca cada vez mais agressiva, cada vez mais acontecendo na cena, é para mostrar toda a tensão e também evoluir junto com toda a perseguição da Casey Becker pela casa também. O próprio Wes Craven comentou sobre isso, que é um tipo de simbolismo dessa construção da tensão da cena. O Wes Craven também teve uma ideia muito legal na questão da televisão. A televisão no fundo, com aquela estática azul, é um grande simbolismo para nós, a audiência, e também uma metalinguagem para mostrar, olha, vocês estão prestes a assistir a um filme. Porque quando a gente colocava fita cassete naquela época, começava uma estática azul, depois iam aquelas faixas coloridas. Lembram que tinha assim? Talvez vocês não lembram porque vocês não são dessa época, mas quem é dessa época vai lembrar que tinha no início do filme essas faixas azuis de estática e aquelas faixas coloridas também no VHS. Então é um simbolismo para mostrar, olha, vocês que estão assistindo esse filme, vocês estão realmente prestes a assistir um filme, essa cena inicial. E, obviamente, para poder simbolizar de que a própria Casey Becker também começaria a assistir a um filme. Então, a gente é como se fosse a Casey Becker também nesta cena. Uma outra coisa também muito interessante que eles usaram nesse filme para aumentar mais a tensão foi o uso de celulares. Eles queriam usar tecnologias que estavam começando naquela época para gerar mais tensão. O assassino usar celulares dá exatamente uma ideia de grande suspense. Por quê? Como o celular ele é móvel, o assassino poderia estar em qualquer lugar. Então ele não estaria exatamente preso a um telefone, eu não estaria exatamente ali também muito preocupado com a distância do telefone, da sua base, de não funcionar. Então o assassino poderia estar em qualquer lugar. Ele poderia estar no quintal, ele poderia estar na porta da frente, ele poderia estar no fundo da casa, ele poderia estar até mesmo dentro da casa, fazendo homenagem àquele filme O Mensageiro da Morte, não é verdade? Até mesmo Kevin Williamson, ele falou que se inspirou bastante neste filme para construir essa cena inicial. Então, isso aumenta mais e mais a tensão da gente poder ficar se indagando onde está o assassino nessa cena. Ele pode estar em qualquer lugar. Mas daqui a pouco também a gente fala um pouco mais sobre essa questão da ligação do Roy Jackson também, que é uma coisa muito interessante, mas que está num próximo tópico aqui para vocês. E a cena do quiz é muito bem feita exatamente pelo Kevin Williamson, né? Está no roteiro dele. E ela acertando todas as perguntas do quiz leva a crer que ela vai conseguir então desafiar esse assassino e vai conseguir sair viva disso, já que ela é Drew Barrymore, ela não pode morrer. Então dá aquela falsa sensação de que ela tá acertando, de que ela vai conseguir fugir. Aquela última pergunta sobre quem é o assassino de Sexta-feira 13, que é uma pergunta muito enganosa, não é verdade? E ela acaba errando, assim, foi feito para a audiência achar que ela havia acertado também, porque todo mundo conhece Sexta-feira 13, Jason Voorhees, ali o assassino da máscara de rock, todo mundo conhece, não é verdade? Ele é o grande símbolo da franquia Sexta-feira 13, então enganaria até mesmo a audiência que não tem esses conhecimentos profundos de terror, de que ela também acertou essa cena. E aí temos uma grande reviravolta, não.
ela errou. Name the killer in Friday the 13th. Jason! 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 I'm sorry. That's the wrong answer. Quem foi o assassino de Sexta-feira 13 foi, na verdade, a mãe dele, a Pamela Voorhees. Listen, it was Jason. I saw that movie 20 goddamn times! Then you should know Jason's mother, Mrs. Voorhees, was the original killer. Jason didn't show up until the sequel. Mostraria exatamente que o assassino é extremamente inteligente, conseguiu enganar a sua vítima e também mostraria que o assassino sabe muito sobre filmes de terror, o que daria o tom exatamente para esse filme de metalinguagem, deles quererem fazer um filme, deles usarem os filmes de terror como criatividade para fazerem as suas mortes. Então essa cena também mostraria essa inteligência e o conhecimento dos assassinos em relação aos filmes de terror e até mesmo enganando suas próprias vítimas. E Kevin Williamson disse que teve essa ideia da pergunta porque ele frequentava um bar na época em que havia um quiz das pessoas ali que frequentavam aquele bar, e se esse quiz enganasse as pessoas que estavam no bar, ele iria então ganhar um drink de graça. Então Kevin Williamson falou, opa, vou usar essa pergunta. Ele enganou todo mundo do bar porque ninguém acertou. E aí ele ganhou sua bebida de graça e acabou usando então essa ideia para poder colocar no filme, achando que também enganaria a audiência e brincaria com essa quebra de expectativa dela errar, e o futuro dela vai ser mortal, não é mesmo? Muito legal, né? E aquela cena que eu falei pra vocês da janela também é muito interessante. Até mesmo o Wes Craven falou que eles usaram aquela quebra da janela, em que a Casey Becker então erra a pergunta, e temos logo em seguida aquela cena então que o Ghostface ele quebra a janela com uma cadeira. Ali o Wes Craven disse que essa é a quebra, a grande quebra, a mudança radical da cena. Porque, como eu disse para vocês, aquelas janelas grandes representavam que havia um mundo inteiro lá fora, que ela estaria realmente protegida dentro da sua casa. Só que quebrando essa janela, quebra completamente também a barreira da segurança de Casey Becker. Ela não está segura mais. Agora o assassino está livre para entrar na sua casa. Então tem uma questão simbólica da quebra da barreira de segurança. E agora o final dela então vai ser fatídico. E essa cena também logo em seguida, nós temos a parte em que a Casey Becker ela vai andando de costas com a faquinha na mão e com o telefone na outra, não é verdade? Wes Craven falou que ele usou essa cena para brincar com as expectativas do público, porque geralmente quando um personagem anda de costas no filme de terror, ele vai se deparar com o assassino logo atrás dele e, claro, vai ser atacado ou morto pelo assassino. Mas que, como no roteiro de Kevin Williamson, ele brinca com esses clichês de terror, que parece que eles vão fazer esse clichê para subverter esse clichê. Wes Craven também teve essa ideia então da Casey andar de costas. Ele falou, Drew, anda de costas. A Drew Barrymore então andou de costas, só que quando a gente fosse esperar que o assassino iria aparecer atrás dela para poder dar esse susto, na verdade isso não acontece. Então quebra as expectativas, brinca com esse clichê que acaba não acontecendo. Foi a própria ideia então do Wes Craven. Gente, eles são um gênio de terror. Por isso que fala que o Wes Craven é um mestre do terror. Kevin Williamson também é um grande mestre do terror. Ele sabe muito brincar com essas questões. Então assim, os dois trabalhando juntos, sabe? É simplesmente incrível. Os dois acabam se completando demais nisso, né, galera? Até mesmo aquela cena da Casey Becker em que ela já foi atacada, em que ela tá prestes a morrer e ela tá ali deitada e ela tira a máscara do Ghostface, né? O próprio Wes Craven diz que nessa cena foi uma tomada extra que fizeram, que adicionaram depois no filme, para poder mostrar então que a Casey conhece sim o seu assassino. E ela mostraria uma cara de surpresa que, olha, eu conheço você. Só que ela não revela o nome, ela não fala quem é essa pessoa. E ali exatamente mostraria o choque dela e também a indagação, o questionamento. Por quê? Por que você está fazendo isso? Por isso que eu acho que nessa cena quem matou ela foi o Stu, porque o Stu é que teve mais contato com ela. O Stu estava ficando
com a Casey Becker, só que a Casey deu o pé na bunda do Stu para poder ficar com o próprio Steve. Então por isso que eu acho que o Stu é exatamente a pessoa que matou a Casey por conta disso e por conta dessas pistas do próprio Wes Craven também em relação, né? Esse aqui, com certeza, é um dos grandes métodos de atuação. O Wes Craven disse nos áudios comentários de que a Drew Barrymore confiava muito, mas muito no trabalho dele como diretor. E na noite anterior deles começarem a filmar, então, essa cena de abertura, a Drew Barrymore confidenciou para o Wes Craven de que ela tinha visto no noticiário de que teve um cãozinho, né, um doguinho que era maltratado pelo seu dono e que o dono acabou queimando o doguinho dele vivo e que ela começou a chorar demais, né, com o Wes Craven. O Wes Craven então teve uma ideia genial para poder tirar a maior atuação da Drew Barrymore, a atuação mais realista, tirar dela exatamente tudo o que ela tem de atuação, de profissionalismo. Ele falou, eita, agora eu vou conseguir tirar o melhor de você. Então Wes Craven, ele usou palavras e elementos-chave para gerar gatilhos na Drew Barrymore, para fazê-la chorar nas cenas, então. Porque a Drew Barrymore, ela é uma grande defensora dos animais. Ela defende muito, ela tem muito carinho, ela é muito sensível nessas questões de maus tratos aos animais. Então, isso realmente gera um grande gatilho nela e ela não aguenta, ela chora, ela se sensibiliza demais. Então, Wes Craven viu isso nela e resolveu usar isso para a atuação dela. E obviamente ela concordou, tá, galera? Ela sabia que isso realmente iria ajudar bastante na atuação dela. Como eu disse, ela confia muito no Wes Craven, então não foi exatamente ele ali fazendo bullying com ela, não. Foi uma coisa ali entre os dois que eles concordaram em fazer em conjunto. E toda vez, então, que a Drew Barrymore precisava chorar numa cena, o Wes Craven simplesmente falava o seguinte pra ela: Drew, eu estou acendendo o isqueiro. E ali ela acaba lembrando da cena do doguinho que foi queimado vivo pelo dono e começava a chorar. Então toda vez que a Drew precisava chorar numa cena, o Wes Craven lembrava dessas questões e tirava o melhor dela na atuação, trazendo uma atuação simplesmente magnífica, não é verdade? Esse fato aqui é extremamente muito curioso, porque todo mundo sabe que o Roger Jackson é a voz do Ghostface. Todo mundo conhece quem ele é, todo mundo já viu alguma foto dele, não é verdade? Mas isso não era exatamente verdade naquela época, já que o Wes Craven não permitiu que nem Drew Barrymore, nem a Neve Campbell conhecessem Roger Jackson pessoalmente. Eles nunca tinham visto quem ele era. Por quê? Porque nas cenas das ligações, principalmente nessa cena inicial também do filme, as ligações eram feitas ao vivo no set, ou seja, Rory Jackson ligava realmente para o telefone da Drew Barrymore e os dois conversavam ao vivo. Não era uma cena de dublagem, pós-produção, não. Era uma cena real e a ligação era feita na hora também. E como a Drew não conhecia o Roger Jackson, ela ia pela voz, igual às vezes a gente, quando assistiu pela primeira vez, a gente falava, nossa, essa aqui é a voz do Ghostface. Então ela não sabendo quem estava por trás da voz, criaria muito mais tensão, mais medo e mais suspense para a cena, na verdade. Tiraria mais da atuação dela, nem não sabendo o rosto por trás daquela voz. Então, ele ficava escondido nos sets, né? Porque quando eles estavam filmando essa cena da Drew Barrymore na casa, estava chovendo lá fora. Então, a equipe de filmagem ficava praticamente lá fora na chuva. E o Roger Jackson também ficava, tadinho, na chuva ali também, fazendo essa ligação ao vivo. Isso é muito interessante. E além disso, teve uma cena, né, que a Drew Barrymore, ela digitava várias e várias vezes 911 no telefone e tal. E ali teve um momento que ela acabou ligando realmente para a polícia. Não conseguiram desconectar, esqueceram de desconectar o telefone e tal. E ali ela acabou ligando para a polícia realmente. E ali ela começou a gritar, começou a gemer no telefone e tal. E ali a polícia achou que alguém estava realmente sendo morto. Isso aconteceu algumas vezes. E a polícia, então, teve uma vez que na madrugada, umas 3 e pouca da manhã, eu acho que o próprio Wes Craven disse isso, ligou para o set de filmagem, para aquele telefone, e tipo, quem são vocês?
que tá acontecendo? Então a polícia acabou ligando, né, pro set de filmagem. E ali eles tiveram que explicar, não, calma, a gente tá fazendo um filme, isso aqui é tudo mentira, né, a gente ligou sem querer pra vocês de verdade. Eles tiveram que explicar pra polícia que ninguém estava realmente sendo morto ali, porque imagina aparecer a polícia no set de filmagem e prender todo mundo? Pois é, seria muito, muito bizarro, né? Mas olha que legal essas questões, né? Eles sempre tentando tirar o melhor do filme, o melhor das atuações, usando essas técnicas assim maravilhosas para tirar o maior proveito do terror e do suspense. A caracterização do Ghostface também demorou bastante para chegarem na caracterização como nós conhecemos, ó. A máscara, o hobby também no Ghostface demorou bastante. Porque no roteiro de Kevin Williamson, ele simplesmente falava que o assassino usava uma máscara de fantasma. E era isso. E ali o Wes Craven até falou, mas Kevin, você não especificou uma roupa para o assassino usar, a gente não pode usar a roupa dos personagens, senão vai ficar muito na cara quem é um assassino, a gente tem que inventar uma roupa, alguma coisa para o assassino vestir além da máscara. O Kevin Williamson disse somente assim, não é meu problema. A Wes Craven falou, então tá bom. E ali eles começaram então a fazer vários e vários rascunhos para a roupa do Ghostface. Originalmente a roupa do Ghostface seria toda branca, só que a produtora Marian Madalena disse que a roupa preta ficaria muito mais assustadora, então mudaram para roupa preta. E ali então o Wes Craven ele viu numa lojinha essa máscara da Fun World, né, que é muito conhecida por nós e tal, os que vende a máscara até hoje, que detém obviamente os direitos da máscara, que se chama Ghostface, né? E ali então o Wes Craven falou, nossa, adorei essa máscara, vamos usá-la. Só que obviamente tem direitos autorais, eles não poderiam utilizar aquela máscara. Então eles contrataram a empresa KNB, a famosa KNB, para confeccionar uma máscara baseada nessa. E eles então usaram essa máscara para algumas cenas do filme. Principalmente nessa cena de abertura, nós vemos então essa máscara KNB em alguns shots, em alguns frames, e até mesmo na cena de morte do próprio diretor Embry, a gente também vê essa máscara original da KNB. Aparece muito pouco no filme, mas a gente consegue ver em alguns frames. Só que o Wes Craven não gostou dessa máscara, não gostou nem um pouco. E ali ele falou, não gostei, eu quero aquela da Fun World, aquela eu quero, né? E os produtores também não curtiram muito a máscara, e ali o Wes Craven tentou convencer os produtores de que era realmente essa máscara. Quando ele filmou algumas cenas com ela, os produtores falaram, opa, você tem razão, vai fazer essa máscara, bora então correr atrás dos direitos autorais com a Fun World. Então a Dimension Films, né, que é a produtora do filme, entrou em contato com a Fun World e entraram então num consenso, num contrato de licenciamento do uso da máscara para o filme. E ali então eles conseguiram pegar a máscara da Fun World, acabaram utilizando o próprio nome Ghostface, que é o nome da máscara, também para o nome do assassino do filme, e conseguiram então fazer as outras cenas das filmagens com essa máscara atual que a gente tem nos filmes e as suas pequenas variantes ao longo da franquia e tudo mais, né? E tem uma cena também quando a Casey Becker, ela vai murrar, né, dar um soco no Ghostface. Aquele Ghostface na máscara era, na verdade, o próprio Wes Craven, né? E o Wes Craven realmente levou um soco naquele momento da Drew Barrymore, coitada, dando a cara para este filme funcionar, não é mesmo? Com certeza, um dos diálogos mais legais deste filme foi o diálogo sobre a hora do pesadelo. Somente o original, porque o resto é uma porcaria. Pois é, essa cena foi cortada do filme. Nightmare on Elm Street. Is that the one where the guy had knives for fingers? Yeah, Freddy Krueger. Freddy, that's right. I like that movie. It was scary. Well, the first one was, but the rest sucked. So, Wes Craven, que dirigiu Hora do Pesadelo e também Pânico, achou que ele estava muito assim, egocêntrico. Nossa, como assim? Né? Eu dirigi o primeiro Hora do Pesadelo, então eu vou falar que só o meu é bom e o resto é uma porcaria, não é verdade? Então ele falou, não, corta essa cena, o pessoal vai me xingar, vai falar que eu sou muito egocêntrico. Aí o Kevin Williamson falou assim, mas Wes,
se dirigiu o 7º filme da franquia. Então, se a Casey tá falando que o resto é uma porcaria, o 7º filme que você dirigiu também é uma porcaria. Então, você também tá se inserindo como uma das porcarias de filme aqui da franquia. Ele, nossa, realmente, você tem razão. E ele falou que essa cena era muito importante porque era como os fãs da franquia Hora do Pesadelo, alguns deles, falavam na época, nossa, só o primeiro que realmente é bom, o resto não é tão bom assim. Então, meio que a Casey seria esses fãs da franquia Hora do Pesadelo que acham que só o primeiro é bom. Isso também seria uma grande metalinguagem, mostrando para o público, né, de que eles estão cientes de que os filmes de terror existem naquele universo, trazendo muito mais pro nosso lado, para a gente poder simplesmente se sentir um pouco mais conectados com o filme e com a personagem, com essas metalinguagens. Muitas pessoas vão concordar, outras pessoas não vão concordar. Então, isso aproxima muito a audiência do personagem e do filme, e que era uma cena muito importante de continuar. E ali ele convenceu Wes Craven, que permitiu essa cena voltar então para o filme. Todo mundo sabe que Kevin Williamson é um grande fã da franquia Halloween, não é verdade? Até mesmo o filme Halloween na íntegra aparece no clímax da franquia Pânico. E com certeza muitos já sabem dessa curiosidade, mas eu não posso não deixar de trazer aqui para vocês, de que naquela cena em que os pais da Casey Becker entram na casa e veem aquela casa esfumaçada, e quando a mãe pega o telefone e ouve a sua filha gemendo, morrendo ali pelo telefone, e o pai dela pega a mãe dela e fala, vá até a casa dos Mackenzie e peça ajuda. Get in the car. Drive down to the Mackenzies. Essa é uma frase, homenagem e referência a Halloween. Naquela cena final de Halloween, chegando no grande clímax, em que a Laurie Strode pega então Lindsay e Tommy e fala, olha, corram até a casa dos Mackenzie e peçam ajuda. I want you to go down the street to the Mackenzie's house. I want you to tell them to call the police. Então aqui, obviamente, é mais uma clara referência à franquia Halloween, que inclusive, galera, tem uma cena até mesmo Halloween H20, de que a Laurie fala com o seu filho John e a Molly para eles irem até a casa dos Becker e pedir ajuda. I want you to drive down the street to the Beckers. It's a mile down the road. Tell them to call an ambulance and get the police. No, we're not leaving. Do as I say now. Então, Pânico referenciou Halloween, Halloween H20 referenciou Pânico. E até mesmo em Halloween H20 nós temos uma cena em que a Molly e a sua amiga estão assistindo Pânico 2 e que a gente vê uma cena rapidinha da Sarah Michelle Gellar, a Cici, no telefone com um Ghostface. Então uma referência atrás da outra, né? Filmes se autorreferenciando. Eu amo demais, amo uma referência. Olha que interessante, galera. O ator Kevin Patrick Walsh, que interpreta o Steve neste filme, que é a morte de abertura, a primeira morte do filme, o namorado de Casey Becker, o ator, ele fez testes para interpretar o Billy Loomis. Ele já estava simplesmente no estágio final de conseguir o papel de Billy, só que acabou perdendo para Skeet Ulrich. O Wes Craven, então, ficou com pena dele e falou, olha, vou te dar um presente, ou não, né? Oh, será que não? Você vai interpretar o Steve, você vai ser a primeira morte no filme, eu vou te colocar sentadinho numa cadeira. Só que, coitado, tava chovendo naquela cena, o ator tava morrendo de frio. E nas pausas da cena, eles sempre levavam um cobertor para ele, levavam um cafezinho para ele, coitado, para poder aguentar aquele frio que tava lá fora. E para criar a sua morte, então, neste filme, foi algo muito interessante. A empresa KNB, que foi contratada para fazer os efeitos deste filme, que fez a máscara e que não deu certo, criou, então, uma cadeira que não tem encosto. Olha que legal. Ali, então, o ator, para poder exatamente ter aquela cena em que a barriga dele é aberta e todas as entranhas dele vão para fora, óbvio que eles não iriam fazer isso com o ator, né, gente? Ali eles fizeram, então, uma cadeira que não tinha costas. Então, é o seguinte, o ator, ele ficava meio que agachado naquela cadeira e eles fizeram um torso, né? Ou seja, o peito e as pernas dele eram um boneco. Então, ele colocava as mãos dele
A mão direita e a mão esquerda dele eram reais e ficavam na cadeira. Ele ficava meio ajoelhado, ele colocava a cabeça em cima do boneco e somente então o torso dele e as pernas eram falsas, mas o rosto e as mãos eram verdadeiras, ele ficava atrás desse boneco. E quando acontecia aquela cena então, para poder abrir a barriga dele e mostrar as entranhas, então foram feitas exatamente, né, de látex, gelatina, borracha e também sangue falso para serem exatamente ali os órgãos dele, né, saindo para fora e que muitos acreditam que tem até mesmo uma fumacinha, mas eu acho que essa fumacinha não é do corte, a fumacinha é por causa do frio, da chuva, da névoa que tava lá fora realmente. Mas então fizeram essa cena da morte dele. Agora, para Casey Becker, não tem como colocar a Chris pendurado numa árvore, né? Então eles fizeram o boneco dela inteiro falso para pendurar o boneco na árvore. Então não é exatamente a Drew Barrymore que tá pendurada naquela árvore, né, galera? É um boneco que tá lá 100%, um boneco pendurado, mas foi muito interessante conhecer um pouco mais sobre como fizeram essas cenas práticas das mortes de Steve e de Casey. E aí, galera, vocês estão gostando dessas curiosidades? Estamos quase chegando no final, viu? Prometo. Mas já peço para que vocês deem um like e se inscrevam aqui no canal se vocês estão gostando dessas curiosidades. Vamos então para as próximas. Pois é, galera, todo mundo sabe que esse filme é extremamente violento, não é mesmo? Pois é, Wes Craven, ele é muito minucioso em tudo o que ele cria. E quando esse filme já estava finalizado, e eles enviaram para a MPAA, que é uma grande empresa lá nos Estados Unidos, que vai assistir os filmes e dar a classificação indicativa para os filmes. Né? Lá nos Estados Unidos nós temos NC-17, que é o nosso 18 anos, né? Acima dos 18 anos, tem um PG-13, tem WAR, tem um PG e o G. São essas classificações indicativas lá nos Estados Unidos. Nenhum filme que receber uma classificação indicativa é NC-17, porque isso com certeza vai brecar muito dele ser lançado nos cinemas. Não vai conseguir distribuição. E ali, quando o Wes Craven, então, levou o filme para MPAA para conseguir a classificação indicativa, eles não gostaram. Falaram, corta. Primeiro, corta a morte do Steve. Não pode ter essa morte, não pode aparecer as entranhas dele para fora. Segunda cena, corta a cena em que a Casey Becker é esfaqueada no peito. Não pode ter essa cena. Próxima, corta a cena da Casey ali na árvore pendurada. Não pode ter essa cena. O Wes Craven ficou assim, meu Deus, eles vão picotar o meu filme. Não, não vai acontecer. Não quero que aconteça. E ele lutou e enviou o filme umas 5, 6 vezes para MPAA para não picotar o filme dele. Ele conseguiu manter a cena do Steve ali, né, com o corte dele na barriga. Conseguiu manter a cena em que a Casey Becker é esfaqueada no peito. Por quê? Porque ele disse para a MPAA, mentindo, na verdade, né, que olha, essa é a única tomada que nós temos com a Drew Barrymore, dessa cena em que ela é atacada no peito. Não dá para fazer de novo, não conseguimos fazer de novo. Ela tá exausta, ela tá cansada, tadinha. Ela tá em casa ali, relaxando, não dá para fazer mais. A MPA, tá bom então. E era mentira, né? Eles podiam muito bem pegar a Drew Barrymore de novo e fazer a cena ali tranquilamente, sem problema nenhum, mas o Wes Craven não queria picotar o seu filme, né? Mas, infelizmente, naquela cena da Casey Becker em que ela tá pendurada na árvore, eles tiveram que cortar vários frames da cena. A cena era muito mais longa, demorava muito mais para acontecer. A do Steve também, a cena era mais longa, mostraria muito mais o seu rosto de dor, de morte. Então eles cortaram também um pouco uns frames dessa cena do Steve e cortaram a da Casey Becker pendurada na árvore. O Wes Craven até mesmo falou que precisavam dar um zoom nessa cena mais rápido. Ele falou que essa cena é 50% mais rápida do que a cena original, em que demoraria mais para dar um zoom no corpo da Casey. Ele teve que ir 50% mais rápido para poder simplesmente conseguir
a sua classificação indicativa. E uma coisa que amenizou bastante também isso é que Chris Craven falou pra MPAA de que o filme era uma comédia. A MPAA falou, nossa, é uma comédia? Não sabia disso. Ah, então tá bom. E aí ela começou a relevar algumas cenas desse filme de violência por conta disso. Obviamente é uma mentira do Wes Craven pra conseguir liberar o seu filme logo, né? Mas essas cenas não estão 100% perdidas, porque temos uma versão sem cortes, mostrando todos esses takes que foram cortados. Os takes do Steve, né, gritando, urrando de dor, se revirando, mais prolongado. A cena da Cassie Becker também mostrando muito mais o corpo dela. O zoom é muito mais lento nessa cena. Então sim, temos essa versão sem cortes. Algumas versões foram enviadas até mesmo em mídia física, bem antiga, né, antigamente. Algumas versões até mesmo para televisão também temos essa versão. Não sei se é a minha versão é a versão sem cortes no filme, mas não sei. São alguns pequenos segundos, na verdade, né? Mas, galera, essas são as curiosidades dessa cena de abertura de Pânico. Vocês sabiam dessas curiosidades? Não sabiam? Comenta aqui que eu quero saber muito a opinião de vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem que eu esmiúce e traga mais curiosidades de outras cenas da franquia Pânico, ou de outras cenas, de outros filmes, de outras franquias, comenta aqui que obviamente eu trago para vocês nesse quadro Por Trás das Câmeras. Gostaram desse novo quadro? Comentem, galera. E também dê um like nesse vídeo se vocês gostaram desse vídeo. O like de vocês é muito importante para continuar meu canal a crescer cada vez mais e ver que vocês estão gostando desses novos conteúdos. E se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Temos muitos e muitos mais conteúdos aqui para vocês da franquia Pânico, Premonição. Eu sei que vocês já fizeram no verão passado. E muitos filmes. Eu vou usar esses quadros novos para trazer muitas curiosidades sobre essas franquias que vocês amam tanto e assistem bastante aqui no canal também, galera. Então é isso, muito obrigada, até os próximos vídeos.